Bom dia, hoje é dia 29 de agosto, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Oris Partners. Estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro, comentando aí os acontecimentos, os eventos da semana. E começando pelo cenário externo, não tivemos grandes divulgações econômicas de relevância, ou pelo menos indicadores que tenham feito algum preço no sentido de saírem muito fora das expectativas. Eu destacaria uma revisão esperada para o PIB americano que saiu no meio da semana do primeiro trimestre, uma revisão altista aí, mostrando que o PIB do segundo tri foi um pouquinho melhor do que se imaginava. E agora pela manhã, nessa sexta-feira, tivemos aí os dados da inflação para o mês de julho, né, o indicador PCI, que também ficou bastante em linha com o esperado, mostrando uma inflação no núcleo acelerando de 2,8% para 2,9% em termos interanuais, mas bastante dentro das expectativas. Lá fora, acho que dois acontecimentos acabam ganhando mais destaque em relação aos indicadores propriamente dito, né? Tivemos aí, no final da semana passada, a decisão do governo americano, ou melhor, do presidente Trump, de remover, né, uma diretora do Banco Central norte-americano do corpo de diretores da instituição. Lembrando que o Banco Central americano é uma instituição independente e existe uma grande dúvida se esse poder, né, está nas mãos do presidente de removê-la do cargo. Tanto é que nos últimos dias a Lisa Cook, a diretora em questão, entrou na justiça, né, para questionar se de fato existe esse poder do presidente Trump exercer esse tipo de pressão em cima do colegiado do Banco Central norte-americano. E aqui é evidente, né, que é mais uma tentativa do presidente norte-americano de interferir nas instituições do país, especialmente quando pensamos em mercado financeiro, economia. Obviamente o foco maior está sobre instituições como o próprio Federal Reserve, que é independente pela lei, né? Existe essa pressão desde quando assumiu a presidência, né, de buscar juros mais baixos. Fato é que, uh, independente do que saia do resultado, na verdade, até se tivermos uma decisão que favoreça a decisão do presidente Trump, fica bastante claro aí que um prêmio de risco hoje sobre a moeda norte-americana faz bastante sentido, né? Imagina se tivéssemos esse tipo de ingerência ou tentativa de interferência nas instituições econômicas aqui no Brasil, como, né, os ativos poderiam reagir. Acho que é um pouco do que a gente está vendo nos Estados Unidos, especialmente quando a gente pensa em termos da moeda norte-americana. E nesse sentido, embora, né, acho que isso que eu acabei de colocar aqui traga de fato uma pressão baixista para o dólar em termos globais, acho que também essa pressão tem um certo limite, né? Por que que eu digo isso, né? A gente carece, né? O mundo carece aí de moedas para uso de valor de reserva, né? Temos assim, vamos dizer assim, o euro, né? A moeda da zona do euro, do bloco econômico europeu, que pode ser, ou muitas vezes é tida como a rival, entre aspas, do dólar. Mas, por exemplo, essa semana, o governo francês, enfrentando uma turbulência também bastante grande, né? Está enfrentando aí uma possibilidade de uma nova queda do governo aí, depois que foi chamado um voto de confiança para agora o início de setembro. Inclusive, muito em cima da ideia de que o que está sendo proposto pelo executivo na direção de um ajuste fiscal bastante doloroso não vem encontrando no Congresso qualquer tipo de respaldo. Em certas matérias de jornais, né, na Europa, inclusive trazendo a notícia de que o ministro das Finanças na França, né, até cogita ou coloca na mesa a possibilidade da economia do país ter que acessar algum tipo de empréstimo no FMI. Esse tipo de declaração, obviamente, trouxe reações na direção contrária, falando que não é necessário. Mas o ponto principal aqui é que, se a gente tem comentado que a situação fiscal norte-americana é bastante frágil, com déficits fiscais
bastante significativos nos últimos anos e com a perspectiva de que nada mude, na Europa e nos principais países também é verdade. Nesse caso francês, acho que é um exemplo bastante claro, né? E só lembrando aqui que, no final das contas, quando a gente olha a questão da dinâmica da dívida desses países, dos países desenvolvidos em questão, é quase que como se fosse um concurso de feiura, né? A gente tem a dívida americana, dívida pública americana, somando estados, municípios e o governo federal, que deve superar os 120% do PIB esse ano, mas a França não vai ficar muito atrás, deve também ficar por volta de 120% do PIB, a dívida pública por lá. A Itália, perto de 140% do PIB. A Inglaterra, com uma dívida também superior a 100% do PIB. E o Japão, com uma dívida que já passa dos 250% do PIB. Então, no final das contas, trazendo somente a argumentação de que déficits públicos, dinâmica de dívida, deveriam afetar mais negativamente o dólar, não faz tanto sentido quando a gente olha também que do outro lado do Atlântico a situação também não é tão favorável quanto a gente vê nos Estados Unidos. Acho que esse é um claro recado, né? E acho que o ponto interessante também quando a gente olha essa piora da dinâmica francesa é que o diferencial de juros de 10 anos do juros francês para o juro alemão, né, que é uma medida muito olhada de perto aí por nós economistas, está em 80 bips, né, 0,8 ponto percentual acima da taxa alemã. E na Itália, essa taxa está de 0,086 ponto percentual. Então a Itália paga pouquinho prêmio a mais para rolar sua dívida de 10 anos com relação à Alemanha, quando a gente faz a mesma comparação França-Alemanha. Nunca esteve tão baixo o diferencial do custo de carrego de dívida entre França e Itália, como está nesse momento, mostrando que mesmo mais endividada a Itália, nesse momento, o prêmio que a França está pagando para rolar sua dívida está se aproximando de níveis italianos, que se a gente lembrar a questão aí de 10 anos ou mais, né, a gente teve uma severa crise do endividamento na Europa aí, que trouxe consequências bastante negativas para o bloco como um todo. Bom, acho que trazendo um pouco para o Brasil agora a discussão, tivemos alguns indicadores econômicos. Agora pela manhã era esperada a divulgação da taxa de desemprego referente a julho, mas foi adiada a divulgação para meados de setembro pelo IBGE e ficamos só com a divulgação do CAGED, que são aquelas contratações no mercado formal divulgadas aí para o mês de julho. Tivemos aí, segundo os nossos cálculos, né, com ajuste sazonal, 90 mil novos postos de trabalho sendo criados em julho, um ritmo que é um pouco inferior ao que a gente viu nos 2, 3 meses anteriores, que girava entre 100 e 110 mil empregos. Portanto, é uma desaceleração, mas não é uma desaceleração muito significativa, o que sugere que, embora a gente de fato esteja vendo uma desaceleração da atividade econômica por alguns indicadores que a gente vem comentando nas últimas semanas aqui, no mercado de trabalho, essa desaceleração ainda parece muito tímida. E isso normalmente é o que acaba ocorrendo, né? O mercado de trabalho ele tende a reagir por último durante o ciclo econômico, né? Isso a gente vê acontecendo no Brasil, a gente já viu isso em outros momentos nas economias desenvolvidas. Então, dificilmente o primeiro sinal de desaceleração virá do mercado de trabalho. Nesse sentido, acho que um dos sinais preliminares, né, de uma desaceleração que está em curso também fica evidente nos dados de crédito que tivemos essa semana divulgados aqui no Brasil para o mês de julho, também com aceleração do nível de inadimplência e desaceleração nas novas concessões de crédito, especialmente para a pessoa física. E no final das contas, né, em termos de impacto de política monetária, é o que se deseja, né? No final das contas, você acaba tendo uma política monetária mais restritiva para frear a economia, encarecer o crédito, de maneira que isso desaqueça a economia e isso rebata na inflação ao longo do tempo. E por falar em inflação, tivemos também o dado do IPCA 15 do mês de agosto sendo divulgado essa semana. Foi um número que mostrou uma deflação, né, uma deflação aí de 0,14% na comparação com junho. O mercado esperava uma deflação um pouquinho maior, de 0,20%. Em 12 meses, a inflação desacelerou de 5,3% para 5%, portanto,
ainda acima do teto da meta, que é de 4,5%. E quando a gente olha ali a parte mais qualitativa, a gente observou também números que não foram tão benignos como se imaginava. Quando a gente olha a média dos núcleos, a variação foi de 0,31%, o mercado esperava 0,23%. Quando a gente olha serviços subjacentes, também com uma variação um pouco mais salgada do que o esperado, né? O esperado uma variação de 0,45% na comparação mensal, e veio 0,55%, fazendo com que nos últimos 12 meses a inflação acelerasse de 6,5% para 6,6%, né, nesse indicador especificamente. Enquanto isso, né, a parte da inflação de bens industrializados e de alimentos, né, a alimentação no domicílio, com números bastante benignos, salientando aquilo que a gente já vem falando já tem algum tempo, né, que o dólar mais baixo, né, a queda do dólar que a gente viu ao longo dos últimos meses se consolidando, e o preço da alimentação também, pelas commodities que a gente tem visto, impactando de maneira baixista a inflação. Mas e aí? Em que pé ficaria o Banco Central? Em que pé fica o Banco Central diante de uma economia que vem mostrando sinais de desaceleração da atividade, no mercado de trabalho, a desaceleração não é tão clara e a inflação vem caindo? Essa semana tivemos uma pista, né? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve na Fenabrave e manteve um discurso bastante alinhado com aquilo que a gente observou na última reunião do Copom, né? Salientando que os juros estão elevados, né? E devem permanecer elevados por um período bastante prolongado, né? Usando inclusive as mesmas sentenças que foram utilizadas na última reunião de política monetária. Então, portanto, embora a gente de fato encontre aí argumentos para que eventualmente o Banco Central consiga reduzir os juros no final desse ano, o mais provável fica mesmo para o começo do ano que vem, ainda que tenhamos aí o Banco Central norte-americano muito provavelmente cortando juros agora na reunião de setembro, conforme vem sendo indicado aí por vários membros da instituição. Por fim, gostaria só de ressaltar aqui que nesses últimos dias, na verdade ontem, né, o governo brasileiro decidiu proceder com uma análise de reciprocidade na questão das tarifas implementadas pelos Estados Unidos em cima dos produtos brasileiros. Ou seja, né, o Brasil aí resolveu adotar uma postura de fazer algum tipo de embate, né, de contestação, para ver, né, de que tipo de reação o governo americano poderia ter em cima desse tipo de decisão aqui do executivo brasileiro. Caso, né, a análise venha a ser favorável aí ao apelo do executivo, né, teríamos alguma decisão em 6, 7 meses, não é algo para acontecer agora, mas eu destacaria que enquanto a gente observa países como o bloco europeu, né, até mesmo outros países ao redor do mundo adotando posturas de tentar convidar, né, os Estados Unidos, convidar o governo americano para um novo engajamento de negociações, o governo brasileiro vem se mostrando relativamente mais duro nessas questões e, por enquanto, não está se abrindo muito para oferecer muito mais do que já foi oferecido. Destaco, por exemplo, né, que enquanto o Brasil está com essa política da reciprocidade em curso, tivemos ontem, né, a União Europeia abaixando unilateralmente, né, as tarifas sobre vários produtos industriais importados dos Estados Unidos, fazendo um convite, por assim dizer, né, para que o governo americano se engaje novamente em negociações para abaixar, né, as tarifas entre as duas potências. Interessante também olhar um pouco para as derivadas de todo esse embate que a gente tem visto aí ao longo das últimas semanas, dos últimos 2 meses, que se ali para meados de julho, começo de agosto, a gente observava em importantes pesquisas de opinião aqui no Brasil que essa posição mais dura do Brasil trazia ali algum aumento de aprovação do governo aqui no Brasil.
uma pesquisa essa semana, divulgada pela Atlas Intel, já mostra que a aprovação do governo recuou, né, praticamente para aquilo que a gente observava antes das tarifas, né? Então, de maneira geral, o que a gente observa é que, por enquanto, embora parecia que de fato poderia trazer algum vento favorável em termos de aprovação para o governo, todo se embate com o governo norte-americano, o que a gente observa é que no final das contas não tem sido tão favorável assim para o governo, pelo menos olhando pelas últimas pesquisas aí. Bom, acho que a semana que vem teremos aí eventos importantes, provavelmente teremos aí o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, e relevante também a divulgação dos dados de mercado de trabalho norte-americano na sexta-feira que vem, dados, né, que se a gente lembrar a questão de 4 semanas atrás, foram os motivadores aí de uma mudança bastante significativa com relação às expectativas da dinâmica de juros nos Estados Unidos. Agora, existe uma ampla expectativa de que na reunião de setembro o Fed venha a cortar os juros, depois de números muito fracos divulgados no mês passado. Vamos acompanhar e, obviamente, terá uma importância muito grande para a dinâmica dos ativos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Fico por aqui, desejo a todos e a todas aí uma ótima semana, obrigado pela audiência e até uma próxima.